Olá pessoal, tudo bem? Vou falar hoje para vocês então de uma doença que incomoda muito as pessoas, né? Que é a hiperidrose, ou seja, um excesso aí de suor. Lembrando que suar um pouco aí é normal, né? É fisiológico, já que o suor vai ter as suas funções aí, como regular a nossa temperatura, entre outras coisas. Mas quando esse suor está descontrolado, está realmente excessivo, está incomodando aquele paciente, aquela pessoa, realmente a gente vai caracterizar essa doença aí, que tem tratamento sim, que é a hiperidrose. Então a gente pode dividir, pessoal, a hiperidrose basicamente em dois grupos, né? A hiperidrose primária, que não tem bem uma causa aí conhecida, e a hiperidrose secundária, que como o nome já fala, vai ser secundária ou ao uso de alguma medicação, né, de algum remédio, ou secundária a uma doença sistêmica, por exemplo, né? Então sempre vai ter alguma causa aí muito nítida causando suor, no caso da hiperidrose secundária. E ao contrário do que muita gente pensa, né, a hiperidrose ela não é uma doença incomum ou rara. Ela pode afetar de 1 até 4% da população mundial, o que é bastante na minha opinião. E lembrar, né, pessoal, que a gente vai ter glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas. E nessa doença, na hiperidrose, as glândulas aí que estão afetadas, que estão produzindo realmente suor em excesso, são as écrinas, tá? Mas eu escolhi falar para vocês, então, do tipo mais comum, que é a hiperidrose primária, que a gente vê disparado muito mais aqui no consultório. Então, ela aproximadamente equivale a 90% ou mais dos casos totais aí de hiperidrose. A hiperidrose primária também é chamada de hiperidrose focal ou localizada, justamente porque ela vai acometer áreas bem específicas, tá? E com certeza vocês conhecem alguém que tem, ou até vocês mesmos possuem essa doença aí. Então vamos lá. Quais são os locais mais acometidos? A gente chama a região volar, que são as palmas, né? Então aqui, face interna da mão. As plantas, logo vem em segundo lugar. As axilas em terceiro lugar. O períneo também é muito relatado. E em casos bem, agora sim vou usar a palavra raros, pode acometer somente no nariz. E para a gente caracterizar como hiperidrose primária, tem alguns critérios, não é tão simples assim. Na verdade é, né? A gente vai conversando com o paciente e vai pontuando lá para ver se vai fechar, já que é disparada a hiperidrose mais comum. Mas, por exemplo, geralmente ela é bilateral, então vamos supor, pegou a minha mão direita, vai acometer a esquerda também, as duas axilas, os dois pés e assim por diante, tá bom? Outra coisa, ela inicia muito cedo, então início antes dos 25 anos é outro critério que a gente acaba adotando. Outro critério bem importante, né, uma pergunta que eu faço também para os meus pacientes, é como é que fica durante o sono, né? Ah, mas o paciente está dormindo, alguém pode falar como é que vai saber, né? Quando ele acordar, né, se ele tiver com a roupa, com o pijama molhado, é porque transpirou. Já que, porque essa pergunta é tão importante, porque a hiperidrose primária, gente, ela cessa, ela para durante o sono, a secundária não, ela continua, ela persiste, tá? Outro critério, né, que eu falei lá no início do vídeo, é não estar associada a nenhuma doença sistêmica, até porque se tiver associada a alguma, vamos lá, hipertensão, diabetes, por exemplo, entre outras aí, é uma hipersecundária, tá? Lembrar que acomete tanto homens quanto mulheres de todos os países. E um fato importante é que 60 a 80% dos pacientes têm história familiar positiva de hiperidrose. Então, se o pai tem, a mãe tem, a nossa chance de ter é muito maior. Então, pessoal, dentro da hiperidrose primária, qual que é a mais comum? A volar, né, que é a das palmas e plantas, ou a axilar? O que vocês acham? É a volar, tá? É das palmas e plantas, é a forma mais comum de hiperidrose primária. Logo, é a forma mais comum de todas as hiperidroses aí. O início é bem cedo. Sabe o que é relatado, gente? É relatado que inicia na infância, ou seja, muito precoce. E se eu tenho um suor em excesso nas minhas palmas e nas minhas plantas, eu vou ter uma predisposição a outras doenças de pele também. Vocês não concordam comigo? Por exemplo, vou ter então um aumento aí de infecção por fungo das micoses, já que fica um local mais úmido, mais abafado, principalmente quando é nos pés, nas plantas. Também vou ter um aumento aí da dermatite de contato. E também pode estar associada com desidrose, que são aquelas bolinhas aí que são bem pruriginosas, ou seja, que coçam demais. O segundo tipo mais comum é sim, então, o das axilas, né, hiperidrose axilar. E ela vai iniciar já diferente lá da palmo plantar, da volar, após a puberdade. Então já começa aí a diferença, né? Hiperidrose palmo plantar, início na infância, hiperidrose axilar, início após aí a puberdade.
E ela também vai predispor a outras doenças de pele, infecções bacterianas e não fúngicas. Há algumas outras doenças, uma chamada eritrasma, né, que dá umas manchas esverdeadas nas axilas, a candidíase, que até é uma doença fúngica, mas eles são bem enfáticos em falar o nome da doença, eles não usam de modo genérico, né, fungos, micoses, e também dermatite de contato, isso é compatível com ambas as hiperidroses aí. Dei uma curiosidade aí para vocês, que eu ia tirar do vídeo, mas resolvi falar, que a nossa axila direita, ela transpira mais que a esquerda, tá? Só a título de curiosidade, porque isso não vai mudar em nada aí a nossa vida, tá? Mas achei bem curioso mesmo. E muitos fazem um paralelo, né? Os pacientes comentam muito isso comigo, né? Ah, se eu transpiro mais, se eu tenho uma hiperidrose aí primária axilar, a gente pensa, vou ter então mais odor, né, nas axilas, né, que a gente chama bromidrose quando o odor está muito forte, né, é esse o nome que a gente dá. Mas, porém, todavia, ao que tudo indica, né, na grande maioria dos casos, para não falar sempre, a bromidrose, ou seja, esse odor, ele está ausente, tá? Então não tem participação aí das bactérias aí que vão colonizar, enfim, as glândulas e dar um mau cheiro, tá? Então, tratamento, a gente vai ter diversas modalidades terapêuticas aí. Já vou começar citando aí uma que eu não gosto, né, que é a cirurgia, né, que é a simpatectomia, porque a chance de suor compensatória é gigantesca, né? Então, para de suar num lugar e começa a suar em outro local, que nem tem como saber onde é que vai ser. Isso já aconteceu com um paciente meu e ele achou super desagradável, tá? Então, eu nunca recomendo, nunca encaminho para o cirurgião torácico. Bom, então o que a gente vai ter? Se eu falar que tem um tratamento padrão ouro, 100% perfeito, também não tem. Mas tem os que são melhores aí do que os outros. Então a gente vai ter o alumínio, que é bacana, né? Eu gosto para casos mais leves, localizados, focais, acho que vai muito bem, né? Cloreto de alumínio. Amo a toxina botulínica, né? Acho que ela segura o suor por um tempo bem legal, melhora demais a qualidade de vida do paciente e vai muito bem realmente aí com pouquíssimas contraindicações, né? Para não falar que quase não tem. E a gente usa algumas medicações também sistêmicas em alguns casos, como a clonidina, a oxibutinina e o glicopirrolato. Mas vai isso de cada caso, de cada paciente, tem uma série aí de contraindicações, então cada caso é um.